Olá pessoal, sétimos anos da Escola São Jorge, tá? Professor Matheus de Geografia trazendo para vocês aqui algumas informações sobre o bloco, tá? Bloco 1 ainda. Estou como exemplo aqui o bloco da 7.2, é igual para 7.1, 7.2 e 7.3, ok? E já coloquei também no controle de entregas, que está com a supervisão da escola, está com a Márcia, está com a direção da escola, todos os alunos que fizeram incompletos ou não fizeram as atividades. Então já vou solicitando para vocês aí que volte até o bloco, tá, de geografia e realize as atividades para eu fazer a alteração lá, colocar como realizado ao invés de incompleto ou não feito. Tá? A escola já tem todos esses dados de cada um de vocês. Então, aqui no princípio eu faço, dou boas-vindas, né? O nome de vocês é obrigatório, coloca o nome certinho, muito nome escrito errado, hein? Aqui eu coloco um vídeo meu também, dizendo o quanto é importante o uso, né, ter um dicionário de língua portuguesa e também um atlas geográfico, ok? Logo em seguida, tem um textinho falando sobre relevo, e aqui no textinho precisa ser lido, ok? Ler 2, 3 vezes e compreender que está falando sobre relevo e as forças, os agentes internos e os agentes externos. Como exemplo de agentes internos, aqui nós temos terremotos e vulcanismo. São agentes modificadores do relevo de forma interna. Tá? De dentro do planeta para fora, eles alteram o nosso relevo. Um terremoto de grandes magnitudes pode fazer ilhas desaparecerem, montanhas desaparecerem ou elevar montanhas. Montanhas que têm, por exemplo, o Monte Everest, 8.848 metros de altitude. Houve, em 2007, um terremoto tão grande que ele cresceu, naquele terremoto ele cresceu mais de 2 metros de altura, o Monte Everest. Tá? Então, para percebermos como é forte esses agentes internos e como podem modificar o relevo. Agentes internos que também são chamados aqui, ó, de agentes, né, endógenos, ok? Agentes endógenos. Agentes internos também são chamados de agentes endógenos. Como exemplo, terremotos e vulcanismo. Agentes externos que modificam a paisagem e o relevo. Ventos, chuva, geleiras, etc. O frio e o calor também podem modificar a paisagem. Por quê? Se tu largar um copo gelado dentro da pia e largar água quente em cima, ele estoura. E isso pode acontecer com as rochas na natureza também. Milhares de anos, né? Calor durante o dia, frio durante a noite, o que vai acontecer com a rocha? Ela explode, ela se rompe, ela racha, ela trinca. E com o passar do tempo, vai haver, com a ação de outros agentes ainda, mais os ventos, mais as chuvas, vai haver então a modificação desse relevo. Tá? São chamados de agentes externos, o vento, a chuva, geleiras, entre outros, de agentes exógenos, externos. Então, endógeno é interno, exógeno é externo. Aqui na questão 1, nós temos, então, relacione as duas colunas a seguir, designando os agentes endógenos e exógenos de transformação do relevo. Vulcanismo é endógeno ou é exógeno? É interno ou é externo? Ventos são agentes internos ou externos? Terremotos é interno ou é externo? Muitos não preencheram. É um item para cada um. O vulcanismo é ou é endógeno ou é exógeno. Ventos ou é endógeno ou é exógeno, e assim sucessivamente. Tem que preencher todos, um só item, ok? Depois, questão 2. Observe a placa a seguir. Na ilustração presente na mensagem ao lado, é possível notar a ação de um processo erosivo causado pela ação de um agente de transformação do relevo. A imagem está mostrando uma placa de perigo. Perigo porque pode haver desbarrancamento, né? Por causa da erosão, pode haver desbarrancamento, causando, então, né, podendo causar problemas para as pessoas que estiverem próximo. E outro item que está mostrando aqui, onde está mostrando a chuva como um dos principais agentes deste
né, deste momento aqui, deste problema. Depois, letra A, identifique o agente em questão e dê sua classificação, endógeno ou exógeno. Qual é o agente que eu acabei de falar? São as chuvas. O agente aqui é a chuva, tá? E a chuva, ela é interna ou externa? É endógeno ou exógeno? Bota a resposta bem completa aqui, ok? O agente em questão é a chuva e sua classificação é de endógeno ou exógeno, interno ou externo, tá? Coloca ali. B. Explique a possível influência da ação humana sobre a situação ilustrada na placa. Parabéns para diversos colegas, diversos alunos que escreveram muito bem, tá? A possível ação humana aqui está relacionado, né, principalmente à retirada da vegetação que estava aqui antes. Árvores que estavam aqui seguravam este solo, mas o ser humano tem a tendência de retirar a vegetação nativa, né? E esses problemas começam a acontecer. Então, a ação humana, a possível ação humana, foi da retirada da vegetação que ali estava, ocasionando, né, a erosão e esses problemas de desbarrancamento, que pode levar muita gente à morte, à perda de sua casa. Acontece muito em áreas de encostas e morros, ok? 3. Para evitar a erosão em áreas de encostas, a sociedade deve, letra A, se for construir nessas áreas, deve-se retirar apenas a vegetação das partes mais altas. Não se deve construir e não se deve retirar vegetação de área nenhuma de encosta. É proibido por lei atual, as leis atuais proíbem a construção nessas regiões. Se você ver uma casa em cima do morro, é porque foi construída ou há muito tempo, quando não existiam essas leis, ou essa casa ela é irregular. Ela foi construída sem autorização. Então, essa letra A não é a correta. B. Não se preocupar em reflorestar uma área, uma vez que o processo de vossorocamento só ocorre em áreas planas. Isso não é verdade. Vossorocamento é quando muita água vai passando por uma área e essa área ocasiona aquele buraco, né, que a água está levando a areia. Isso é vossoroca. Quando causa aquele buraco pelo trânsito de água muito forte, certo? E isso não acontece somente em áreas planas, em áreas de relevo mais íngreme também acontece vossorocamento. E olha o início, não se preocupar em reflorestar. Reflorestar é uma coisa que deve se preocupar sempre, então não é correta. Letra D, proteger as partes medianas dos morros para que a água vinda das partes mais altas não cause erosão. Não, né, pessoal? Por que proteger só a área mediana? Não, tem que proteger todo o morro. Resposta errada. Letra E. Construir em toda a área, deixando a vegetação remanescente apenas no fundo dos vales. Também não, né? Não se deve construir em áreas de encostas, ok? C. Conservar a vegetação remanescente, arborizar a área da encosta, inclusive ao longo da rede de drenagem. Essa é a resposta correta, é a resposta perfeita. Leia mais de uma vez cada um e sempre verifique qual é a opção certa. 4. Quais são os usos das rochas pela sociedade? Parabéns para diversos alunos que conseguiram colocar, né, que pensaram, refletiram, conversaram com a família e verificaram que as rochas têm muita importância, né, na construção civil. Todo mundo que constrói uma casa, uma ponte, um prédio, precisa de brita. Isso é rocha. Era uma rocha maior que passou pela pedreira, que estava na pedreira, e a empresa foi lá, quebrou essa rocha em vários pedaços, então tem várias granulações da brita, né? Dependendo do uso que for feito, é brita mais fina, brita mais grossa e assim vai. As rochas também são utilizadas para ornamentos, né? Na tua casa com certeza tem uma pia onde ela é de granito, tem uma soleira de porta, de janela que é de granito. Nos cemitérios utiliza-se muito granito. Não confunde mármore com granito, tá, pessoal? É muito comum o pessoal chamar essas rochas que tem em casa de mármore. Provavelmente não é, provavelmente é granito. O mármore é extremamente caro de se fazer qualquer peça e o granito é bem mais barato. Eles são parecidos, mas não são a mesma coisa,
tá? Muitos usos as rochas têm. A minha rua aqui na frente é paralelepípedo, irregular, onde então é rocha, né? Rocha, a pedra-ferro, mais conhecida como pedra-ferro, tá? É basalto, originalmente a palavra. Para fazer asfalto, ruas de asfalto, também vai grânulos de brita junto ao piche para fazer o asfalto. As rochas têm uma utilidade muito gigante na nossa sociedade e vocês devem escrever o máximo que puderem ali na questão 4. 5. Observe a imagem e responda. Teve gente que viu aqui um vulcão. Eu não sei como, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Muita gente também escreveu que qual foi o agente erosivo apresentado e como ele atua. Pessoal, teve muita gente que colocou como sendo chuva que provocou essa paisagem ali. Não, né, pessoal? Olha em volta dessa imagem. Olha em volta dessa rocha, tá? Que área é essa? Tem vegetação? Tem brejinho? Não tem nada disso. Então é uma área de deserto. É uma área árida, né? De muito sol, muito calor. Não está nascendo nada em volta daquilo ali. Então não pode ser a chuva causadora, né, dessa rocha ter esse formato. E muitos colegas, muitos alunos escreveram certinho que foram os ventos. O vento é o agente, né, causador desse formato dessa rocha, dessa paisagem. Como é que ele atua? O vento ele transporta os grãozinhos de areia, tá, que vão esculpir a rocha. Alguém já tomou nas pernas aí, brincando na rua, bateu um vento, empurrou a areia e a areia bateu nas minhas pernas. Não dói? Dói, né? Por quê? Porque são grãozinhos de rocha, areia nada mais é do que grãozinhos, microgrãozinhos de rocha, né? Que em contato, batendo nessa rocha aqui, vai ocasionar milhares de anos, tá, pessoal? Milhões de anos fazendo isso, ocasionando isso, vai causar essa escultura. Veja que as areinhas vão batendo, né, e vão ocasionando essa escultura em milhões de anos, tá? Essa é a forma de atuação, ok? Eu quero dar alguns parabéns aqui. Deixa eu ver para quem que eu vou dar os parabéns. 71, Murilo, parabéns. Murilo Oliveira, parabéns pelas respostas, tá? Ali tem Nicolas Rodrigues, ótimo, tá? A última precisa completar, Nicolas, tá? 73, Ingrid de Souza, parabéns. Cauê Mandai, parabéns. Maeli, parabéns. Parabéns pelas respostas, tá? Tudo certo, maravilha. Colegas, alunos, volta lá no teu bloco, refaz as questões, faz direitinho para eu poder mandar para supervisão que tá tudo ok. Um abraço para vocês, cuidem das famílias de vocês, tá bom? Um grande abração, tô aqui para ajudar. Um abraço!